dia a todos. Dando continuidade aos trabalhos desse terceiro Congresso Nacional de Direito do Trabalho, iniciamos agora a quarta conferência. Temos a honra de ter como conferencista o Dr. André Araújo Molina, juiz do trabalho TRT 23, também presidente da AMATRA 23. Dr. Molina irá nos falar sobre quais decisões judiciais constituem precedentes obrigatórios na justiça trabalhista. Dr. Molina, passo a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, antes de iniciar a nossa conversa, eu primeiro gostaria de agradecer o convite, para aqui estar com os senhores, que me foi feito na pessoa do professor Dr. Rodrigo Goulart, um grande amigo, e, em nome dele, eu agradeço a toda a organização do evento a oportunidade de estar aqui com os senhores para tratar de um tema que eu tenho pesquisado bastante nos últimos anos, inclusive antes mesmo da aprovação do CPC de 2015, um tema que nós ainda do processo do trabalho pouco exploramos, já há mais de 2 anos de vigência do CPC, e pouco exploramos um instrumento que me parece fantástico, eu que sou um entusiasta do tema. Eu também cumprimento os demais colegas que aqui estão, os alunos, na pessoa do professor Dr. Marco Villatorre, que é titular aqui da casa, uma grande escola de direito que muito me honra estar aqui presente. E, dentro do tempo que me foi proposto, eu procurarei conversar com a plateia, com os colegas, a respeito de alguns conceitos introdutórios ou alguns conceitos fundamentais em relação ao tema de precedentes. Nós temos aqui em torno de 30 minutos, mas para que os colegas tenham dimensão e profundidade deste tema, os precedentes obrigatórios trabalhistas é uma das minhas disciplinas lá na nossa pós-graduação da Escola da Magistratura. E o módulo de precedentes trabalhistas obrigatórios eu ministro em 12 horas. Então, transformar 12 horas na essência em 30 minutos é o que eu procurarei fazer aqui com os senhores. E, primeiro, nós precisamos entender juridicamente o que é precedente. Todos nós intuímos o que seja precedente. Mas, e observem isso, na essência, nem todos ainda sabem exatamente o que significa. Nós, normalmente, confundimos precedentes com decisões judiciais, com recortes de emendas de acórdãos do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho. Nós confundimos precedente com jurisprudência, nós achamos que súmulas são precedentes. E, a rigor, nenhuma dessas manifestações judiciais confunde-se com o conceito de precedente. Por quê, meus caros? Isso porque precedente é uma construção. O precedente nunca é dado pelo tribunal. O precedente é sempre uma construção. Então, nós poderíamos pegar, muito rudimentarmente, uma decisão judicial de primeiro grau, uma sentença de um juiz substituto recém-possado, e nós sentamos com bastante calma, com bastante cautela, imprimimos aquela sentença de 15 páginas, nós vamos ler, entender quais são as razões de fato que levaram o caso a julgamento, quais são as razões jurídicas ou as fundamentações jurídicas trazidas, qual é o enquadramento que o juiz deu, e nós vamos procurar, então, a partir dessa leitura desta sentença de 15 páginas, extrair dela uma essência. É como se nós conseguíssemos, ao interpretar esta sentença, construir interpretativamente algo que não nos é dado, mas algo que nós interpretamos e conseguíssemos, ao final das contas, resumir aquela sentença, em sua essência, em 2 ou 3 parágrafos. Essa essência que o sistema de common law chama em ratio decidendi, as razões de decidir, é o que é o precedente.
Um julgado muitíssimo interessante do Supremo Tribunal Federal, que tem impactado muito a nossa prática trabalhista, é aquele famoso RE 590-415, ministro Barroso, que fala lá do PDV de Santa Catarina. Todos devem conhecer, né, que a partir dele, o próprio TST tem reconhecido a possibilidade, né, antes da reforma, de supressão de horas em item, entre outras questões. Se nós formos analisar aquele julgado, que tem 80 páginas, nós verificaremos que o caso trata de plano de desligamento voluntário, PDV ou PDI, em que uma bancária aderiu àquele PDV, recebeu os valores correspondentes, deu quitação geral e depois foi à justiça alegando que esta quitação não teria eficácia, porque os seus direitos são indisponíveis, e veio cobrar diferenças. No que o Supremo, em essência, aí a ratio decidendi, em essência afirmou o seguinte: quando se negocia em nível de direito coletivo, pressupõe a igualdade das partes, de modo que não haveria razão para invocação de indisponibilidade. De outro lado, quando as partes negociam em igualdade de condições, deve prevalecer a sua manifestação de vontade. Esta é a essência. Esta é a ratio decidendi, este é o precedente que nós extraímos da interpretação do acórdão do RE 590-415. Isto é interessante observar, meus amigos, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, alguns meses depois, um acórdão da segunda turma relatado pelo saudoso já ministro Theory, disse mais ou menos o seguinte: extraindo a ratio decidendi, esta ideia original de quando as partes estão em condições de negociação, deve prevalecer a manifestação de vontade, ele trouxe para uma discussão de supressão de horas em item, que os senhores conhecem, para dizer o seguinte: quando negociam em nível de direito coletivo, o sindicato, ao abrir mão das horas itinerárias, logrou receber uma série de outros benefícios compensatórios, de modo que a razão de decidir do primeiro acórdão estava presente neste segundo. Ou seja, embora o caso, a rigor, fosse diferente, um fosse PDV, adesão individual da bancária, o outro era norma coletiva horas em item, a princípio não tem nada a ver uma coisa com outra, mas percebam os senhores que a essência de raciocínio, a razão de decidir era a mesma. Qual seja, quando as partes estão em condições reais de negociação, menos indisponibilidade e mais liberdade e prestígio da manifestação de vontade. Notem os senhores que nós poderíamos avançar a partir dessa mesma ratio para afirmar o seguinte, sem medo. E eu já fiz isso em publicações de 2008 e 2009, o que à época parecia uma loucura. Mas hoje, depois do RE 590-415, eu reafirmo com muita segurança. Vejam o caso. Se eu verificar que em uma negociação individual entre trabalhador e empregador, naquele caso concreto, se eu verificar que eles estão em condições de liberdade e esclarecimento de negociação, deve-se privilegiar mais a liberdade em detrimento da indisponibilidade. Imagine os senhores numa negociação de um atleta profissional de alto nível, em que tem uma banca de advogados, empresários, um suporte muito grande. Quando um atleta desse de seleção brasileira negocia com um clube, todos aqui devem intuir que não há que se falar em hipossuficiência, em disponibilidade, como regra. A regra nessas situações excepcionais e pontuais é que ele negocia em igualdade de condições, de modo que as manifestações de vontade devem ser privilegiadas em detrimento das alegações de irrenunciabilidade e indisponibilidade. Então, percebam, senhores, que nós derivamos de um acórdão do Supremo Tribunal Federal que trata de PDV, a possibilidade de negociação individual em casos excepcionalíssimos, quando a mesma ratio, quando a mesma essência estiver presente. Então, meus caros, é esta essência, esta ratio, que é o precedente. Então, cuidado. Quando eu pego um acórdão do TRT do Paraná e destaco a ementa dele e cito em minha petição, eu não estou trabalhando com precedentes. Quando eu pinço um trecho de um julgado
que me convém, evidentemente, né, eu vou no trecho que me convém, recorto e colo em minha petição, eu não estou trabalhando com precedentes. Isso na psicologia se chama, e alguns autores de precedentes trabalham, fala-se de confirmation bias. O que é isso? É quando eu construo algo falso, uma visão falsa, a partir daquilo que me interessa. Isso é extremamente problemático quando o Poder Judiciário faz. Eu não sei se vocês já observaram isso. O julgador intui uma decisão, que ele acha justa, não é nem de má fé, ele acha justa, ele intui uma decisão, e a partir disso ele sai recortando emendas de julgados a favor da confirmação daquilo que ele já intuiu. Em audiência isso é muito comum, não é? O juiz já formou a sua convicção, e as eventuais perguntas contrárias à convicção que ele já intuiu, ele indefere. E, de outro lado, os questionamentos a favor daquilo que ele intuiu, ele faz até de ofício, sem provocação do advogado. Isso a psicologia explica. E, quando nós lidamos com o precedente, então, nós temos que ter redobrado cuidado em relação a isso. Julgar por precedentes não é recortar trechos de decisão judicial. Julgar por precedentes, ou peticionar, ou defender por precedentes, não é recortar emendas de julgados dispersos. Há emendas para todos os gostos, os senhores sabem disso. Se nós pesquisarmos hoje na internet, acharemos emendas mais esdrúxulas, às vezes, para o gosto que você quiser. Isto não é julgar por precedente. Repito, precedente, então, é a essência. Precedente, então, é a condensação da ideia central de um julgado. Precedente, então, é a interpretação que eu construo. O precedente não é dado pelo tribunal. O precedente é construído pelo intérprete. Isto é importantíssimo nós sabermos. E é também importantíssimo, nessa construção do precedentes, eu ter a distrição ou adequação fática. Um outro caso do TST ilustra muito bem essa questão. Pela primeira vez, a SDI do TST julgou aquela velha discussão sobre a intimidade do trabalhador e o poder diretivo do empregador no que toca às revistas de bolsa, mochilas e sacolas. Pode ou não pode o empregador revistar bolsa, mochila e sacola? O primeiro caso que chegou à apreciação do TST na SDI relacionava com uma questão de hospitais. Então, um hospital promovia revista em bolsa, mochila e sacola para evitar que instrumentos cirúrgicos, remédios tarja preta de circulação restrita, pudessem, não é isso, ganhar circulação social. Esta era a relação de fato em que o TST diz: é possível, sim, revistar bolsa, mochilas e sacolas, vírgula, nesses casos especiais de hospitais, que lidam com produtos de fácil transporte, de risco social e de saúde muito grande. Os senhores acham possível eu transportar esta razão de decidir para um vigilante que trabalha em um almoxarifado de uma loja de eletrodomésticos? Para falar na pátria, alguém que sai com geladeira, micro-ondas dentro da mochila? Não. Então, justificaria eu revistar a mochila neste caso? Percebam, meus caros, que a situação fática é absolutamente diversa. Então, é falso eu recortar a ementa do julgado do TST dos hospitais para querer justificar que o empregador pode revistar a mochila do encarregado de almoxarifado de uma loja de eletrodomésticos. Então, percebam que este conhecimento, ou este aprofundamento em relação às situações fáticas, são extremamente indispensáveis para que eu possa manipular dentro de um sistema de precedentes. E aqui vai um ponto importantíssimo, que os senhores precisam ter em mente também, uma premissa indiscutível. Em regra, as súmulas são abstratas e genéricas. Em regra, as súmulas têm os textos muito sintéticos. As súmulas parecem textos legislativos abstratos. Então, nós temos que ter redobrado cuidado ao invocar e aplicar súmulas de não estar fazendo aquilo que eu disse, daquele defeito da psicologia, da confirmation bias. Por quê? Eu só sei qual é o espaço de incidência real de uma súmula se eu acessar os precedentes que deram origem a ela. Se alguém já fez este exercício, tenho certeza que se espantou, se maravilhou de forma negativa. Por quê?
Porque, em muitos casos, nós temos um texto sintético de uma súmula e intuímos que aquilo significa uma decisão em tal sentido. Mas, se nós formos investigar os julgados que deram origem àquela súmula, veremos que não tem nada a ver aquela minha intuição com a situação de fato e o fundamento jurídico que estavam pensando os ministros ao aprovarem aquela súmula. Se os senhores fizerem esse exercício, por exemplo, agora com a reforma trabalhista, isso foi superado, mas antes, se os senhores fizessem este exemplo com a prescrição intercorrente, assustariam. A súmula, por exemplo, 114 do TST, diz que é inaplicável a prescrição intercorrente no processo do trabalho, não é isso? Mas se os senhores fossem investigar, como é que aquela súmula surgiu? Os acórdãos da década de 70 que deram origem a ela. Eu conto aos senhores muito resumidamente. Teve um caso que o juiz recebeu embargos à execução, foi concluso para ele, o processo ficou engavetado 3 anos, ele não julgou. A hora que ele foi julgar, ele disse, está prescrito, porque passou mais de 2 anos. Ora, gente, o processo passou mais de 2 anos por morosidade dele próprio. Aí o TST disse, neste caso não cabe prescrição intercorrente. Note, os senhores, a situação de fato. Em outro precedente da década de 70, que deu origem a esta súmula, a morosidade foi da defesa. A defesa ficou protelando o processo na fase de conhecimento. Cartas precatórias, redesignações de audiências, atestados, até que passou-se o prazo de 2 anos do ajuizamento e não tinha sentença no processo. O que o juiz fez? Ao invés de avançar no julgamento de mérito, está prescrito, por conduta procrastinatória da defesa. Aí o TST veio e afirmou, não cabe prescrição intercorrente quando a procrastinação se deu na fase de conhecimento por culpa da defesa. Isto ninguém discorda. Aí, como a súmula tem que ser sintética, afirmaram que a prescrição intercorrente é inaplicável no processo do trabalho. Mas em nenhum dos precedentes foi dito a prescrição intercorrente é inaplicável no processo do trabalho nos casos em que o autor fica omisso na fase de execução e deixa o processo mais de 2 anos parado em arquivo provisório sem indicação de bens. Em nenhum momento, nunca, o Tribunal Superior do Trabalho chegou a dizer isso. Por quê? Porque nós não estávamos inseridos no modelo de precedentes e não possuímos um instrumental, o repertório teórico para poder analisar esta súmula como deveria, com profundidade. Façam esse exercício, senhores, que irão se assustar. Há súmulas, então, que dizem algo que no acórdão não foi tratado. Acórdão de 30 páginas não tocou no tema, a súmula sai dizendo algo que não foi julgado. Cuidado com isso, meus caros. Agora, neste modelo de precedente, repito aos senhores, estudem os acórdãos que deram origem às súmulas, razões de fato, fundamentos jurídicos, contextualizem e extraiam a essência. Aí sim os senhores terão precedentes. Então, já que sabem agora o que são precedentes, esses precedentes nós poderíamos avançar num segundo momento para classificá-los em várias eficácias ou várias forças, vários poderes. Uma decisão de primeiro grau muito bem fundamentada, eu posso extrair a essência dela. Só que ela é obrigatória, ela é vinculante ao TST? Não, longe disso. Então ela teria eficácia o que se chama de persuasiva ou argumentativa. Eu invoco este julgado, a razão de decidir dele, para tentar persuadir ou convencer outro juiz. Seu juiz, o seu colega aqui, já deu uma liminar em caso idêntico muito bem fundamentado. Então, como eu peço essa liminar aqui em um segundo momento, em um caso que não é conexo e cai em outra vara, eu invoco as mesmas razões de decidir do juiz anterior. Isto é um precedente, só que um precedente meramente argumentativo. Então, conforme a origem desses precedentes, o precedente vai ganhando força. Então, para além de persuasivo, ele pode ganhar uma segunda capa eficacial. Ele é persuasivo e também ele é impeditivo de recurso. E isso, para nós, do processo do trabalho, é muito típico, vocês sabem disso. As súmulas anteriores, muito embora não fossem obrigatórias aos juízes, eles impediam o acesso ao TST, a recurso de revista. Em outras palavras, se o juiz julgou de acordo com súmula, não sobe recurso de revista. Então, ele é impeditivo de recurso. Para além de meramente argumentativo, ele tem essa segunda camada eficacial. E nós podemos ir adensando esta camada eficacial e termos precedentes que são obstativos de demanda. O que significa isso? É a novidade do 285A do CPC Velho de 73, que foi reafirmado agora. É aquela situação ou possibilidade em que já há decisão jurisdicional de fundo
pacificando uma questão, dizendo que o autor não tem razão. Aí um segundo autor ajuiza uma ação repetitiva daquela, pleiteando a mesma coisa. O que o sistema processual diz? Não precisa nem citar. Seu juiz já julgue o mérito, rejeitando o pedido, sem citação da parte contrária. Então, há precedentes que têm força tamanha, ele, além de persuasivo e impeditivo de recurso, ele é também obstativo de demanda. Ele não permite que um processo tramite regularmente, sequer na primeira instância. Significa dizer que aquilo que eu pedi, o judiciário já disse que não tem razão. Perfeito? Aí nós avançamos um pouco mais, aí a novidade do CPC de 2015, a eficácia, o que se chama autorizante de alguns precedentes. Isto é um mecanismo fantástico que, na minha concepção, os juízes e tribunais do trabalho ainda têm utilizado pouco. O que é essa eficácia autorizante? É quando o juiz verifica, no caso concreto, a probabilidade de razão da parte. Explico aos senhores. E aqui eu pego como exemplo uma tese do professor Marinoni, aqui da Federal do Paraná. O professor Marinoni diz que, quando alguém entra com uma ação, em regra, eu leio a petição inicial, sem ouvir a parte contrária, sem instrução, sem nada, a probabilidade de direito dele é pequena. Conforme eu vá caminhando no processo, e colhendo provas, e ouvindo defesa, a defesa já não trouxe recibo sobre tal tema, as testemunhas já afirmaram algo da inicial, aquela probabilidade de que o autor tenha razão, ela vai subindo. Quando ela chega num tal grau de probabilidade, matematicamente, de 70% ou mais, significa que a chance do autor é muito grande. Então, isto estava autorizado, a técnica que nós conhecíamos de antecipação de tutela no modelo anterior. Eu inverto o ônus do tempo no processo. Nesta fase processual, pós-audiência de instrução e antes da sentença, porque foi designado perícia, em relação ao pedido de verba rescisória, quem tem mais razão? Pela prova dos autos, parece-me o autor. Ele tem 75% de chance de ter razão. Então, eu concedia a tutela antecipada. O CPC de 2015, meus amigos, aproveitou esta ideia e disse o seguinte: quando alguém pede algo com base em precedente obrigatório, o juiz está autorizado a inverter os ônus do tempo do processo já no início. Em outras palavras, quando o trabalhador pede uma ação trabalhista algo que esteja de acordo com o precedente obrigatório, o juiz está autorizado a conceder uma tutela de evidência para inverter o ônus do tempo do processo no início e já entregar a ele o bem da vida. Veja que interessante. Então, se eu peço algo que está embasado em precedente obrigatório, o juiz está autorizado a inverter esse ônus do tempo e já concedeu ao autor desde já, aquele direito. E esta técnica vale, inclusive, meus caros, para obrigações de pagar. Então, há possibilidade, diante de uma sentença de fundo, o autor já desfrutar dos benefícios financeiros em relação a determinado pedido. Quando aquele pedido dele, repito, está amparado em precedente obrigatório que autoriza o juiz a assim se comportar. E esta eficácia, este efeito autorizante, também é muito interessante, em atribuindo poderes muito maiores aos relatores em tribunais, desembargadores e ministros monocraticamente. Isto significa dizer que quando um juiz julga de acordo com um precedente, ele tem acesso ao segundo grau de jurisdição? Tem. Não é eficácia obstativa, que só é no TST. O recurso só no TST. Mas, quando ele julga com base em precedentes, ele tem acesso ao segundo grau, mas o relator, analisando e verificando que o juiz aplicou bem o precedente obrigatório naquele caso, o relator está autorizado a monocraticamente, em seu gabinete, já julgar, mantendo a sentença, sem precisar levar para a turma. Sem precisar de pauta, sem precisar levar para a turma. É evidente, meus caros, que dessas decisões cabe agravo interno regimental, com sustentação oral, não há, digamos, restrição da atividade advocatícia do devido processo legal, não há. Mas há esta autorização de antecipação de resultado. O relator disse, ó, se o juiz julgou bem, aplicou o precedente obrigatório, eu aqui confirmo a sentença monocraticamente com decisão em gabinete. Ponto. Sem precisar pedir pauta, sem precisar aguardar reunião da turma de julgamento. E esta eficácia autorizante serve também no lado contrário. Vejam que interessante. O juiz julga e não toma conhecimento do precedente obrigatório. O juiz julga e desconhece
a eficácia do RE 590-415 do Supremo. A parte que a autora, no caso que foi desprestigiada, que não teve o precedente aplicado, acessa o segundo grau. Aí é o inverso. O desembargador relator, verificando que o juiz não aplicou o precedente, e era caso de aplicação, ele julga monocraticamente, em gabinete, reformando a sentença, sem precisar de pauta e sem precisar de reunião da turma. Veja que interessante. Esta é uma novidade do CPC de 2015, que eu disse aos senhores, muito pouco explorado ainda pelo processo do trabalho. Mas há esta possibilidade. E eu desconfio, na verdade eu não desconfio, eu tenho certeza, que ele é pouco explorado pelo processo do trabalho, meus caros, porque normalmente, no recursos trabalhistas, não há um único tema, não é isso? Há 2, 3 temas, muito embora um deles esteja maduro para um julgamento antecipado, os outros não está, o relator prefere, ao invés de proferir decisões parciais de mérito, ele leva tudo para a turma. E naqueles tribunais em que há uma grande celeridade, para aguardar 2 semanas a mais a pauta da turma, não há muito prejuízo. Agora, naqueles tribunais que há um maior atravancamento, em que a pauta de sessões demora um pouco mais, é uma técnica a ser manejada pelos senhores advogados, e que, repito, muito pouco explorada no processo do trabalho. Perfeito? Aí nós chegamos, no final das contas, aos precedentes, ao bolo da cereja, ao núcleo da nossa conversa aqui, que são aqueles precedentes, aquelas razões de decidir extraídas de alguns acórdãos, que, além de persuadir, além de impedir recurso, além de obstar demanda e além de autorizar, eles são vinculantes ou obrigatórios a todos, aos juízes, aos advogados, a todos. Aí a grande questão é, quais são esses precedentes obrigatórios? Estão lá no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil. Que para o processo civil, depois nós vamos ter que fazer o transplante, adaptando ao processo do trabalho. Mas para o processo civil, diz o 927 que são precedentes obrigatórios as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Vamos desvendar já essa questão. Mas já não eram, a sentença, as decisões em ADI, os acordos de ADI já não eram obrigatórios? Eram em alguma medida, nós vamos fazer essa distinção, os senhores entenderão. Enunciados de súmula vinculante, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo. Também são obrigatórios os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E aqui o ponto mais controvertido. Também são obrigatórias a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados os juízes. Então, vamos fazer o seguinte agora, meus caros. Eu vou fazer a primeira anotação de rodapé aqui. Esta, na sequência, é a minha leitura do 927. Não significa que a leitura é definitiva, porque muito poucos autores enfrentam isto no processo do trabalho. Nós temos poucas decisões, pouquíssimas publicações que tratam deste tema. Então, na minha percepção, ao transplantar o 927, espelhando-o no processo do trabalho, eu enxergo isto aqui. Então, quais são os precedentes obrigatórios na jurisdição trabalhista? As decisões do STF em controle concentrado, a ratio decidente desses julgados. Porque vejam vocês o seguinte, o Estado do Paraná resolve aprovar uma legislação estadual, notem os senhores, dispensando o uso de EPI. Diz, as empresas sediadas no Estado do Pará não precisam mais usar EPI, porque EPI é caro e isto atravanca o desenvolvimento econômico do Estado. Uma lei estadual é aprovada academicamente, imaginem vocês o exemplo neste caso. E o Procurador-Geral da República, notadamente, leva este caso à apreciação do Supremo. O resultado não é outro, que vocês podem imaginar. Então, a legislação do Estado do Paraná é declarada inconstitucional. Primeiro, formalmente, não é isso? Que o Estado não tem competência para legislar sobre direito do trabalho. E materialmente, porque viola uma série de disposições do artigo 7º. Então, é uma lei inconstitucional. O dispositivo desta ADI é erga omnes e vinculante para o Estado do Paraná. O Estado do Paraná não pode aprovar na sequência uma nova lei com outro número sobre aquele mesmo tema, porque o dispositivo da ADI vincula o Estado do Paraná. A pergunta é,
O dispositivo da ADI vincula o Estado de Mato Grosso, o meu Estado? Não, a rigor não. Aí o 927 ampliou, percebam, senhores, para dizer, o que vincula não é o dispositivo, o resultado da ADI. O que vincula é a ratio, o que vincula é a essência. Qual é a essência deste julgado? Estado não pode legislar sobre o direito do trabalho. De modo que, se o Estado de Mato Grosso legislar sobre o direito do trabalho não está vinculado pelo dispositivo dessa ADI, mas o juiz do trabalho mato-grossense está pela ratio, ao ajuizar-se uma reclamação trabalhista qualquer, em que se alegar em jurisdição constitucional, em incidente de inconstitucionalidade difuso, a parte invoca, esse dispositivo da nova lei mato-grossense é inconstitucional, porque ele viola a ratio, a essência do julgado tal do Supremo. Não há outra coisa a fazer, senão o juiz do trabalho mato-grossense, ainda que não pense assim, declarar inconstitucional, porque a ratio, a essência, o vincula. E se este precedente é obrigatório, tem eficácia obstativa, autorizante, percebam e tudo mais. Então, o juiz do trabalho cuiabano vai dar uma tutela de evidência no início do processo, dizendo que esta lei é inconstitucional e para tomar as determinadas providências, para que forneça os EPIs. É uma ação coletiva do sindicato. Declara inconstitucional em liminar, declara inconstitucional a lei, de acordo com a ratio da ADI tal do Supremo, e determina que em 15 dias as empresas mato-grossenses forneçam EPI, porque esta lei é inconstitucional. Compreenderam a ideia, então, de dispositivo e ratio? É isso que nos ensina o 927.1 do CPC. Diz também que as súmulas do STF, inclusive as vinculantes, são obrigatórias, nenhuma novidade em relação a isso, né? Súmula vinculante já o era desde 2004, emenda 45, o CPC só reafirmou. Precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Então, as decisões do plenário do Supremo com repercussão geral é o exemplo do RE 590-415, PDV lá do Barroso, é um julgado plenário com repercussão geral. Então, a ratio daquele acórdão vincula todo mundo. É isto que está afirmando. Esses são os pontos que não há polêmica em relação a isso, meus caros, por isso que eu estou caminhando um pouco mais. Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, fazendo, não é isso, o cotejo que lá fala súmulas do STJ, é quem uniformiza o direito civil, o direito do trabalho, súmulas do TST passaram a ser vinculantes, obrigatórias, desafiando, inclusive, reclamação. O descumprimento de uma súmula do TST desafia a reclamação ao órgão afetado. Depois falaremos disso. Precedentes do TST, ou julgados do TST, sobre os procedimentos especiais de recurso de revista repetitivo, incidente de julgamento de recurso de revista repetitivo, há vários, não é isso? Divisor bancário, entre tantos outros. Ou em incidente de assunção de competência, o famoso IAC. Há dois casos afetados em relação a isso. Então, julgados do TST em recurso de revista repetitivo e IAC são precedentes obrigatórios. Precedentes dos TRTs locais em julgamento de RDR, os antigos IUJ, os antigos incidentes de uniformização de jurisprudência do CP 773 foram convertidos em RDR. Então, quando um TRT 9 do Paraná julga IRDR ou julga IAC e aprova súmulas a partir dessas decisões, essas decisões vinculam no Estado do Paraná. Evidentemente, como a súmula regional aqui não vincula o TST e não vincula o TRT de São Paulo. Vincula os juízes 927.5 submetidos à sua jurisdição. É o que se chama da eficácia horizontal dos precedentes. Vincula os próprios julgadores que aprovaram e os de instância inferior. Os pontos polêmicos, já caminhando para o final, são e decisões do órgão especial do Pleno do TST e as OJs formam precedentes obrigatórios? Notem, não são afirmados como os tais no 927 do CPC. Não são. Não estão ditos lá que o OJ é precedente. Não está dito porque o STJ não tem OJ. Então, qual que é o raciocínio que nós temos que transportar? E, na minha concepção, já antecipo, são sim obrigatórios. Por quê, meus caros? Porque há matérias que, no âmbito do TST, não chegam nunca ao Pleno. Há determinadas matérias que, pelo regimento interno, a última instância para pacificar aquela questão é a SDI. Então, se a SDI pacifica aquela questão e edita uma OJ, aquela OJ, na minha percepção, é a decisão plenária do TST 927.5 do CPC.
Por que plenária? Porque é a última instância dentro daquele órgão para dizer sobre determinado tema. Então, decisões do TST, repito aos senhores, na minha leitura, decisões da SDI e OJs da SDI, na minha leitura, quando as matérias são de última instância lá da SDI, são precedentes obrigatórios 927.5, na minha leitura. E julgados de casos concretos do pleno do TRT, veja que interessante. Os plenários de TRT podem aprovar súmula, podem julgar só casos concretos. Na minha leitura, também se convertem em precedentes obrigatórios para os próprios embargadores. O pleno do TRT se reúne e julga determinado tema, e julga em tal sentido. Na semana seguinte, aquele mesmo tema é levado à apreciação. Eles têm a obrigação, pelo 926, o artigo anterior, de manter integridade e coerência da jurisprudência? Tem. Então, esta força do 926 incute, nestas decisões plenárias de tribunais locais, a força obrigatória para eles mesmos. Então, eles só poderiam superar aquela posição nos casos típicos de overhauling e distinguish. Ou seja, a situação não é a mesma, julgo diferente. Ou a situação mudou. Há uma lei nova que me impõe superar aquele entendimento. Ok. Mas eu posso desconsiderar a minha decisão do mês anterior? Não. Ela me é automaticamente obrigatória. Súmulas e precedentes do STJ vinculam o juízo do trabalho? Não. Eficácia meramente persuasiva. Então, súmula do STJ é vinculante para o juiz civil, mas não é vinculante para o juiz do trabalho. Porque quem dá a última palavra em direito do trabalho é o TST, em matéria infraconstitucional. Perfeito? Então, súmulas do STJ é vinculante para o juiz civil e não é para o juiz do trabalho. Súmula do TRT 9 é vinculante para o juiz paranaense e não é vinculante para o juiz paulista. Compreendam os senhores. Então, a mesma súmula pode ter essas características conforme o caso. E, por fim, meus caros, e decisões que não são convertidas em OJ, da SDI 1, SDI 2 e da SDC do TST, são obrigatórios? Na minha leitura, deveriam ser, embora o TST não tenha caminhado nesse sentido. Deveriam ser por todos aqueles argumentos que eu já disse, de coerência, de integridade, o mesmo órgão julga a mesma questão no mês seguinte julga diferente. Isto tem acontecido, infelizmente. Os senhores têm visto isso na questão da acumulação dos adicionais, não é isso? A SDI disse em um julgado, não, era pacífico, não pode acumular. Aí depois veio aquele julgado, não, pode acumular. Aí passou o meio, não pode de novo. Até agora a gente não sabe, pode ou não pode, não sei. Não há decisão final sobre a questão. A própria SDI não se resolve em relação a este tema. Esta controvérsia violenta, não é isso, meus caros? Todos os princípios mais caros de segurança jurídica, igualdade e tudo mais, e ela rompe com a essência da teoria dos precedentes, que é pacificar controvérsias e dar a mesma resposta uniforme para todos aqueles que têm idêntica situação de fato. Então, embora na minha concepção teórica as decisões da SDI deveriam ser obrigatórias, inclusive para eles próprios, nós temos visto que, por falta de repertório, de traquejo com precedentes, os ministros ainda não se consideram vinculados às suas próprias decisões da semana passada no mesmo órgão julgador. Infelizmente. Perfeito? Mas deveriam sê-lo, doutrinariamente é o que eu defendo. E, por fim mesmo, para não estourar meu tempo, há que se responder uma última questão. Se eu afirmo aos senhores que súmulas do TST são agora obrigatórias, não o texto sintético da súmula, mas a rácio dos precedentes que deram origem a ela, não esqueçam jamais disso, mas a pergunta é, se as súmulas são obrigatórias, desde o CPC de 2015, desde março de 2016, da vigência dele, a pergunta que fica é, e as súmulas antigas do TST foram promovidas a vinculantes? As súmulas antigas do TST da década de 90 tornaram-se agora vinculantes e obrigatórias, com todos os poderes de desafiar reclamação, efeito autorizante e tudo mais? Há duas correntes em relação a isso, e é o último slide. Quais sejam? Há aqueles que defendem de forma mais ampliativa que sim, que não faria sentido nenhum, porque são súmulas antigas e eu desconsiderá-las. Há muitos autores nesse sentido, mas não parece ser essa a posição do TST. E aqui eu estou com o TST. O TST já tem julgado recente do órgão especial, eu coloco aqui para quem quiser só anotar o número, essa reclamação do órgão especial, que afirma com razão e contundentemente,
Decisões velhas, súmulas trabalhistas velhas, se entendam, antes do CPC de 2015, não são obrigatórias. Continuam meramente persuasivas. Por quê, meus caros? E faz todo sentido. Porque quando foram aprovadas, não atenderam os requisitos de legitimação previstos no Código. Para julgar um recurso de revista repetitivo hoje, vocês sabem que tem que ter audiência pública, discussão qualificada, advogados os mais diversos se habilitam naquele processo. Há uma profundidade de argumentação para que a decisão extraída possa vincular todo mundo. Então, quanto mais debatido, a decisão tem mais força de obrigatoriedade. As súmulas velhas, meus caros, eram aprovadas em cafezinhos do TST. Data vênia, eu estou aqui em sala de aula, posso falar. Semana do TST, aprovava-se 50 súmulas numa semana só, sem caso concreto, sem acórdão, sem julgado, sem nada. Alterava-se, cancelava a súmula, criava a súmula, sem um julgado que desse origem àquela súmula. Pergunto aos senhores, essas súmulas aprovadas naquela época desta forma, foram promovidas a vinculante? Não foram, e o TST, com razão e com humildade, reafirmou isso. Não são. Nossas súmulas antigas não são obrigatórias. Só as súmulas novas, aprovadas já debaixo deste procedimento mais qualificado, mais democrático, mais legitimado. Então, em essência, meus caros, procurei, como eu disse a vocês, resumir um curso de precedentes, minha disciplina na pós-graduação, de 12 horas em 30 minutos. Se vocês saindo daqui com este repertório inicial sobre teoria dos precedentes, eu tenho certeza que já começarão a trabalhar no dia a dia de vocês com muito mais desenvoltura. Então, louvando mais uma vez o convite do professor Dr. Rodrigo Goulart, e em nome de quem cumprimento toda a organização, agradeço os colegas e felicidades a todos vocês. Obrigada, doutor Molina. Não vejo, se alguém quiser fazer algum questionamento breve a respeito do tema, o telefone estava à disposição, ainda não foi feito nenhum. Alguém tem interesse? Brevemente, professor, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que, para os estudantes, vai ser bastante interessante. A modificação do precedente no curso de um processo pode ser, em um processo já em fase recursal, ele pode ser imediatamente aplicável? Sim, ótima pergunta. Vejam, meus caros, nós estamos tratando aí já de direito intertemporal ou eficácia temporal dos precedentes. Então, percebam, o tribunal tinha uma posição A. O juiz julgou de acordo com a posição A. A parte prejudicada recorreu. E antes do recurso ser julgado, o tribunal mudou para a posição B. O recurso deve obedecer a posição A, que era vigente à época da decisão, ou já deve inverter e aplicar a posição B? A nossa regra do sistema processual, a regra, é que os novos precedentes têm, sim, eficácia retroativa, ou seja, alcançando todas as decisões em trâmite, vírgula, podendo os tribunais superiores, ao assim fazer, ao alterar posicionamento jurisprudencial, modular os efeitos, a técnica que vocês conhecem. Então, fica muito mais, um aceno muito mais contundente à segurança jurídica, o tribunal dizer assim, evoluo de posicionamento, eu estava errado quando decidi A, novos argumentos me levaram a evoluir. A partir de agora é B. Só que a partir de agora é B para os casos novos, para as situações ocorridas daqui para frente. As situações ocorridas no passado não devem ser alcançadas. Esta técnica foi utilizada, a título de exemplo, no julgamento que vocês devem recordar da dispensa em massa ou coletiva, no caso Embraer, da SDC, do TST. Veja que interessante, o TST disse o seguinte, isso em 2009, meus caros. Em regra, nem se falava em precedentes entre nós, mas aquele acordo é lapidar neste ponto. Utilizou a técnica do que se chama, lá no sistema de common law, do prospective overhauling, ou seja, superação duas vezes. Explico para os senhores, é muito singelo. Muito embora o TST entendia que dispensa em massa poderia acontecer, e a Embraer assim se comportou, agora, melhor refletindo, nós chegamos à conclusão de que não está certo. Não pode dispensar em massa sem negociação coletiva. Só que esta nova diretriz vale daqui para frente. Sequer no caso concreto eu aplico, veja que interessante.
Eu dou razão aos trabalhadores, vocês não poderiam mesmo ter sido dispensados em massa. Vocês têm razão. Só que quando a Embraer o fez, ela não sabia dessa nossa posição. Então, para o caso concreto, eu absolvo a Embraer e, abstratamente, dou razão aos trabalhadores. Daqui para frente, fica todo mundo ligado, não pode mais dispensar em massa. Então, esta técnica já foi utilizada em 2009 e é uma técnica possível de ser utilizada agora. Mas, se os tribunais não tiverem este cuidado, não modularem efeitos e não falarem nada, o sistema processual do CPC diz que o novo precedente aplica-se retroativamente, alcançando todas as ações pendentes. O marco é o trânsito em julgado. Ações que ainda não transitaram em julgado, estão pendentes de recurso, já serão recolhidas pela nova posição. Okay? Procurei resumir aqui muito rapidamente.